né, ao desenrolar dos acontecimentos. Então, esse ser humano moderno, inserido nessa lógica aí da democracia liberal, ele precisa estar conectado com os acontecimentos que nós vamos desenrolados. E a partir daí a gente vai ter uma série de discussões, os watchdogs, os anões de guarda, a ideia do quarto poder, enfim, faz parte dessa natureza, desse arranjo institucional liberal, democracia liberal. Agora, qual é o problema do Brasil? Vou aí, a partir dessa perspectiva, dessa definição conceitual do jornalismo, histórico, etc., pensar o Brasil, seus problemas, seus dilemas, tem muitas as coisas que a Renata e o Leandro apontaram vão nessa linha, né? Primeiramente, o Brasil nunca teve uma democracia consolidada. A democracia do Brasil é inconclusa, ela é acabada, ela é parcial. Sempre, desde as origens. Desde as origens. Ora, vamos pensar o seguinte, no século XIX, primeiramente, a imprensa brasileira é tardia. Ela começa em 1808. E o primeiro jornal brasileiro já nasce censurado, o Correio Brasiliense. Nasce em Londres. Ele defende Londres porque defendia a independência do Brasil. A coroa portuguesa proibia esse jornal aqui, chamava clandestina. Veja só, a imprensa brasileira já nasce censurada, logo de cara, né? E aí você vai pegar o seguinte, essa imprensa brasileira vai nascer, no século XIX, tardiamente, você vai pegar tardiamente, inclusive em relação à própria América Latina, na Guatemala, no Peru, na Colômbia, tem jornais do século XVII, por exemplo, bem antes do Brasil, muito antes. O Brasil foi o último país a ter uma imprensa, na América Latina, a ter uma imprensa, né? Mas veja, ela nasce no século XIX, país independente, o Brasil já nasce independente em 1922, com um país que ainda vigorava a mão de obra escrava. O Jornal do Estado de São Paulo, por exemplo, foi fundado em 1875, com o nome A Província de São Paulo, ele tinha uma seção de anúncios de escravos fugitivos. Era isso é a imprensa brasileira. É evidente, a maior parte da população brasileira, a população negra escravizada, estava excluída dessa esfera pública que está se montando. Estava excluída. Então o Brasil já constitui essa lógica de uma esfera pública liberal excludente, na sua origem. Eu voto, voto censitário. No início da pós-república, o voto aberto. O voto feminino são os anos 30, voto secreto. Então a gente vai observar que há toda uma série de questões históricas, culturais, que mostram que o Brasil tem uma democracia incipiente. É claro que o jornalismo, num ambiente como esse, vai ter particularidades muito próprias, e vai diferir, por exemplo, experiências outras, no qual esse projeto da democracia liberal estava mais consolidado. Estou dizendo que é melhor, que é pior, que não, mas há diferenças. Ontem, por exemplo, eu estava conversando com o professor Silvio Almeida, logo após o painel que ele realizou, e é muito interessante, quando você pega essa declaração do secretário de comunicação do Bolsonaro, contra a Folha de São Paulo, exortando aos anunciantes, as empresas e o próprio governo, ameaçando o governo, inclusive, de retirar os anúncios da Folha de São Paulo em função da publicação de uma reportagem negativa ao governo. Tá? Você imagina só se o governo fizesse isso com o New York Times nos Estados Unidos. Ia ser um escândalo. Isso é um escândalo. O Washington Post, que a própria Folha de São Paulo noticia, mas aquilo mereceria editorial de capa. Foi muito tímido, o Bolsonaro fez isso e tal. Ela fica tímida em relação a isso. Mas esse New York Times ia ter um escândalo. Ia ser capa, ia fazer maior auê em relação a isso. Tá? Por que isso acontece? Porque de fato há mudanças, há diferenças aí na relação do jornalismo em Constituição com as estruturas de Estado da democracia liberal no Brasil, que ela é restrita. E aí fica legal a gente tentar entender como é que acontece isso. Então eu falo, estou falando, primeiro aspecto, é uma democracia inconclusa, é uma democracia que foi construída a partir de uma sociedade escravocrata, uma sociedade patriarcal, que historicamente há uma exclusão de mulheres, negros, indígenas, da classe trabalhadora, dos debates públicos. É uma sociedade em que as questões sociais, historicamente, são casos de polícia. Vejam só, por exemplo, os tratamentos dados às greves. Eu estou falando isso em redes autoritárias, estou falando isso na democracia. Basta ligar o rádio, por exemplo, quando tem uma passeata dos professores, como é que o rádio trata isso? O problema do trânsito. Às vezes você nem sabe por que ela passeada, eles nem se preocupam também com a reivindicação, qual é o motivo daquele ato público que está lá na rua. Não, o problema é que aquele ato só está falhando no trânsito. E aí vai criando aquela ideia de que é uma baderna naquele negócio. Tá? A exclusão das próprias redações de mulheres, de negros, as mulheres que representam hoje 70% da categoria jornalística, segundo dados dos sindicatos jornalistas. 70%. Quantas mulheres são chefes de redação, exceto as revistas femininas? Quantas são? E a gente comemorou agora a Maju Coutinho, uma negra na Jornal da Hora, comemora, fogos,
A Flávia Lima, o último na Folha de São Paulo, né, uma mulher negra, ela falou o seguinte, ela trabalhou tempo antes da Folha, no site, na plataforma Bloomberg, que é uma plataforma multimídia de noticiário econômico. E ela trabalhou tempo nos Estados Unidos, ela veio ao Brasil, né, na Fiel Brasileira, aí tinha mulheres, né, que iam apresentar os programas de televisão da Bloomberg, né, no site, etc. E aí ela pediu lá aí o pessoal lá da central, né, da matriz da Bloomberg dos Estados Unidos, mandou um pacote de maquiagens para as mulheres, né, se maquiarem para a apresentação, né, e mandou só maquiagens, né, para mulheres negras, né. E só tinha mulheres brancas, não sei ela, né, ela achou estranho. E o Bloomberg falou, mas não é Brasil, não sei se da maior parte da população é negra. Na Bloomberg estranhou isso daí. Então veja que loucura, a gente vai naturalizando situações. Isso é a democracia brasileira, que a gente fala, está voltando, etc. Mas vejam esse processo de exclusão que acontece historicamente na população brasileira, na democracia brasileira. Uma democracia, por exemplo, que você está assassinando jovens da periferia. Uma democracia, por exemplo, que um governador, né, do Rio de Janeiro sai dando tiro, como se fosse sniper. É uma democracia, por exemplo, que chama, que fala, falas do Bolsonaro, racistas, LGBTofóbicas, misóginas, é polêmica. O que a chama a atenção disso. O Bolsonaro não é polêmico, ele é criminoso. Isso é crime. Isso é crime. Racismo é crime no Brasil. Quando eu falar isso é crime, não é polêmico. Polêmico é defender uma posição ou outra. Isso não é defendendo crime. Quando o Whitson defende, atira na cabecinha, isso é crime. No Brasil não tem pena de morte. Isso é crime. Isso é apologia ao crime. Esse é o termo que tem que ser utilizado, mas aí você tem toda essa coisa. Não é polêmico, né? Olha, o cara é polêmico, aquela coisa toda. Você tem esse pano passado aí nesse tipo de prática. Então, isso são exemplos, são indícios de uma democracia inconclusa no Brasil. Que isso explica, inclusive, isso que a Renata colocou, né? De não ter uma noção que é da comunicação de direito humano, que é direito democrático. Está aí no primeiro aspecto de trabalhar. É uma democracia inconclusa, isso tem problema, isso tem impacto no jornalismo, né? O segundo aspecto, a segunda premissa que eu quero trazer para vocês, que é decorrente dessa, que é uma fragilidade das empresas jornalísticas brasileiras por conta disso. Claro, né, se nós pensarmos o jornalismo como uma atividade ligado a esse modelo de democracia liberal, se essa democracia liberal ela é frágil, ela é inconclusa, ela é incompleta, ela tem fissuras, a própria atividade jornalística também acontece isso. Veja, é interessante em relação a isso, né? O professor Jair Borim, já falecido, né, saudoso professor Jair Borim, professor da ECA, ele disse que fez um estudo sobre a rentabilidade média das empresas jornalísticas do Brasil. Tá? Segundo os dados que ele tinha, acho que ele está pior, né, isso faz um tempinho já, a rentabilidade média era 3,7% do seu patrimônio líquido. Só para efeito de comparação, né, a área bancária é 30%, industrial é 12%. Ele até brincava assim, olha, abrir um boteco é melhor negócio que abrir um jornal. Acho que mais legal o boteco também. Tá? E fala isso, né? Bom, sendo assim, por que então existem iniciativas, né, empresários abrem, né, investem no jornalismo? Segundo ele, não é só por interesses comerciais, diretamente ligados ao jornalismo. São interesses vários. São interesses comerciais de outras áreas. São interesses políticos. São processos de intervenção, né, junto ao Estado. E é interessante a gente observar, por exemplo, empresas de comunicação. Né? Quando digo comunicação, não é só jornalismo, é muito mais amplo que isso. Empresas de mídia, quando investem em órgãos jornalísticos, tem interesses políticos. Um exemplo claríssimo disso é a Editora Abril, que nos anos 60 já era a maior editora do Brasil, ela fazia fotonovelas, quadrinhos, etc. Só que era uma editora, uma empresa com pouco prestígio no universo político, porque ela não tinha uma revista de informação, naquela das grandes revistas era Manchete e Cruzeiro, e aí ela lança a Veja em 67 com esse objetivo, banca a Veja inclusive por 6 anos no prejuízo, a Veja funcionou no vermelho até 73. Qual é o objetivo, né, de mandar um negócio desse, né, de gastar dinheiro com isso? Tá? Era de fato um canal aí para fazer esses processos de pressão, negociação com o Estado. E é muito interessante observar quando, né, a Veja, né, lógico, no começo a Maria foi mais progressista, o Mino Carta, me da revista Veja, ele fundou a revista Veja. Mas quando, né, a revista Veja, nos governos Lula e Dilma, ela faz uma campanha aberta, direta, né, sistemática contra os governos do PT, governos progressistas, né, do Lula e Dilma, tá?
O último motivo, é um motivo ideológico, sem dúvida, mas um dos motivos também é que a Editora Abril, ela tem um dos grandes negócios, lá tinha, né, quando ela Abril agora, era a área de educação. Ela comprou a Editora Ática, a Editora Scipione, livros didáticos. E aí, né, durante um certo momento, os governos Lula e Dilma, acho que foi na questão do Fernando Haddad, na mesma educação, ele muda a forma de definição dos livros didáticos. Até aquele momento, essas editoras, suas maiores na área de produção de livro didático, faziam campanhas diretas nas salas dos professores nas escolas. Os professores indicavam esses livros, o governo é o maior comprador de livros didáticos. O Brasil, aliás, é o maior produtor mundial de livros didáticos, por conta disso, né? O governo compra isso para distribuir para os alunos, e é evidente que a editora ganha nessas indicações e acaba sendo favorecida. Quando o Fernando Haddad proíbe essa propaganda direta para os professores e começa a descentralizar, tá? Fazer uma divulgação maior de outras editoras pequenas que também produzem livros didáticos, a Abril perdeu milhões de reais com isso. Negócios vultuosos. E isso foi um dos motivos que levou a Abril para uma campanha sistemática contra o governo de Dilma também. Porque ela prejudicou os negócios dela. Então vejam, e aí é lógico, a Veja foi o carro-chefe disso. Falando de revista Veja, né, como é que ele poderia fazer isso enquanto instrumento? Então veja como é que o jornalismo é instrumentalizado para esses negócios. E quem aí, né, conhece, vai pegar, nem vou falar das concessões de TV e rádio, um negócio mais absurdo ainda, né? Mostrar, por exemplo, todo esse grupo neopentecostal que não estão utilizando rádio e televisão para fazer campanha. A Rede Globo então nem se fala. Da Rede Globo nem se fala, né? Não só a Globo no sentido, né, da rede geral e tal, mas também, né, os proprietários das repetidoras da Globo nos estados são coronéis, né? Coronéis, pega o Sarney do Maranhão, né? A CM, todas elas reproduzem isso, utilizam essas subsidiárias da Rede Globo para fazer campanha. Então isso é um negócio maluco, né? Pegar o número de deputados parlamentares que são proprietários de TV e rádio, tá aqui é ilegal inclusive, né? Mas tem sempre forma de pôr na lei, é enorme. Então, isso é a forma de você utilizar o jornalismo, a mídia, com interesses outros. E isso decorre dessa fragilidade da Constituição, da esfera pública, da democracia no Brasil. Né? Então, essa jornalística tem uma relação, embora elas pregam que são autônomas, são independentes, pelo contrário, elas são profundamente dependentes, têm relações promíscuas com o Estado brasileiro. Promíscuas com o Estado brasileiro, as empresas jornalísticas. Né? Então, isso é o segundo aspecto que eu quero trazer. O terceiro, que eu acho importante nós refletirmos, né, é esse processo mais recente da transição da ditadura militar do Brasil, de 1945, para a democracia, e quais impactos do jornalismo. Tá, esse período que é mais recente, acho muito importante nós estudarmos um pouco mais. A gente estuda muito pouco como é que foi feito esse processo de transição. Né? O professor Bernardo Kosinski, ele tem uma discussão muito legal sobre isso. Ele vai dizer o seguinte: entre 64 e 68, embora os grandes meios de comunicação de massa tenham apoiado quase todos, né, o golpe militar, você tinha nas redações ainda, né, uma presença muito maior de jornalistas críticos, que criavam um ambiente de uma certa autonomia jornalística ante aos interesses das empresas. Por exemplo, ele fala, né, o Cláudio Abramo, que foi diretor da Fundação de Redação da Folha de São Paulo, ele mandava, eu estava oferecendo tomar naquele lugar, pelo telefone. Aqui na redação quem manda sou eu. Falava isso. Ele tinha um prestígio, tinha uma liderança, inclusive, com os jornalistas. Né? Então isso aconteceu durante 4 anos. Né? A própria revista Veja, por exemplo, Mino Carta, né, dirigia a revista Veja, evidente, né, que a Veja, naquela época, era uma coisa, não era nada a ver com agora. Você pegar a Veja, né, a Veja foi basicamente censurada, inclusive, por conta disso. Né? E boa parte dos prejuízos dela foi em função dessa situação. Quando chega a 78, tem mais 5, né? Aí é o que o Bernardo coloca, né? Que aí, em função da censura prévia, da repressão política mais intensa, tudo isso, você tem uma inviabilidade da autonomia jornalística nas redações. E há um deslocamento de parte dos jornalistas mais críticos para a chamada imprensa alternativa. Quando surge o Movimento, Opinião, Bondinho, né, o Sol e vários outros aí, né, que eram jornalistas que viam que o clima, a situação era muito complicada nas grandes redações, por causa da censura e autocensura das empresas de comunicação, e deslocam-se então para a produção dessa chamada imprensa alternativa. E é muito interessante também que em 1967, um ano antes do AI-5, é promulgado o Decreto-Lei 972/77, que regulamenta a profissão jornalista. Eu quero que vocês façam um parênteses. Eu defendo sim a regulamentação da profissão.
formação, defendo abertamente, sou professor de jornalismo, sou formado em jornalismo com muito orgulho, e acho que os jornalistas fazem trabalhos muito bons. Né? Eu sou contra essa campanha sistemática contra a faculdade de jornalismo. Né? Eu acho que tem problemas, evidentemente, mas eu acredito que faz trabalhos muito bons. Né? Entretanto, a expectativa que a ditadura tinha em 67 era o quê? Uma universidade reprimida, controlada, né, com a pressão violenta sobre o meio estudantil. Era uma forma de você formar uma geração de jornalistas acríticos que ocupariam o espaço daquela geração de jornalistas mais críticos que estavam nas redações. E veja que interessante, né, que quando chega 1972, começa a articular uma negociação do Estado militar, do regime militar, com os donos de empresas de comunicação, no sentido de levantar a censura prévia dos grandes meios de comunicação e, ao mesmo tempo, essas empresas de comunicação demitirem esses jornalistas mais críticos que comandavam redações. Isso é consolidado em 75 com o general Gomes Couto Silva. 75 é o ano que o Estado de São Paulo, que era muito censurado, completa 100 anos. É demitido Cláudio Abramo, da Folha de São Paulo, até Boris Casoli, da Folha, né? Demitido Alberto Dines, Jânio Freitas, Mino Caca. Da mesma, uma geração de jornalistas críticos, que alguns deles comandavam redações, são postos para fora. E nós, vejam vocês, nenhum deles nunca mais assumiu o comando de redação. Assumiu no cargo, quando a lista dele mesmo, na Carta Capital. Tá? Foram fora. E qual era a ideia? Já de construir um padrão de abertura controlado, né, acrítico, já vislumbrando que esse regime acabaria. Então, uma abertura controlada, né, que era pensada nesse círculo do regime militar, ela acontece também nessa negociação com os donos dos jornais. Estava sofrendo prejuízo, evidentemente, que a censura prévia, né, que tinha também causava prejuízo, tinha atentados às bancas, tinha pressão de empresários para não anunciar nos veículos, assim por diante. Então, em função também dessa questão econômica, os veículos acabam, então, assumindo, né, topando esse tipo de acordo com o regime militar. E aí você vai pegar, né, que a partir desse momento, a cobertura dos meios de comunicação de massa ela vai se ficando cada vez mais adequada, mais controlada, né, a autocensura começa a ficar mais presente. Quando você tem os comícios em 84, por exemplo, né, é muito interessante, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso em 84, né, o Demônio já nasceu, está na faculdade já, ficando velho já, 35 anos atrás, né, 85, né, o TCC, eu analisei a cobertura da Veja, da Isto dos comícios de Aracajá, cobriam os comícios, etc, tal, mas excluindo os movimentos sociais. Cobriam sempre a partir das personalidades políticas de centro, do PMDB, por exemplo, como uma forma de garantir uma transição controlada. A emergência muito forte de movimentos sociais, movimento sindical, né, que ressurge no ABC nos anos 70, a greve em 79, né, que levou à morte do Santo Dias, o movimento popular, da carestia, isso foi excluído da pauta. Eram atores presentes também nessa luta pelo fim do regime militar, mas eram excluídos das narrativas mediáticas. Então veja que interessante como é que foi produto desse processo que começa com o governo em 75, né? E aí então, né, você tem aí, né, o fim do regime militar e uma imprensa já extremamente controlada, uma imprensa dócil em relação à construção dessa democracia que vem nos anos 80, né? E aí então, por conta disso, veja, até por conta dessa questão histórica, você vai revelar um tipo de cobertura dos movimentos sociais, né, que a gente já conhece já. Né, uma cobertura de criminalização de movimentos sociais, uma cobertura que exclui da pauta várias demandas. Você vai observar, por exemplo, nas fontes que são frequentemente entrevistadas para discutir temáticas, como por exemplo a reforma da Previdência. Quantos sindicalistas foram ouvidos pela grande mídia para opinar sobre a reforma da Previdência? Né? Quantos economistas fora desse circuito do mercado financeiro, do mercado rentista, são ouvidos para opinar sobre questões econômicas? Eu fiz até um estudo interessante, né, no ano 2012, quando quando a presidenta Dilma, ela começa a atuar para reduzir as taxas de juros Selic, né? Ela começa a pressionar, né, que o Banco Central reduz a taxa de juros. E aí foi muito interessante esse momento, né, porque aí a mídia começa a publicar que havia uma intervenção indevida da presidenta da República na autonomia do Banco Central.
Essa foi muito bem, ela atua nisso. E aí, para sustentar essa tese, os jornais entrevistam economistas. E aí, então, eu vi os economistas entrevistados, né? Pegando Folha, Estado, Globo, tinha mais outros que eu peguei também, mas eram 12 economistas, né, que foram listados. Desses 12, 11 eram economistas ligados direta ou indiretamente ao mercado especulativo. O único que não era o Guido Mantega, que eles estão fazendo, que foi o Guido, né? 11. Não Sardenberg, Vida Leitão, toda essa turma são economistas que prestam consultoria no mercado financeiro. Então falam do lugar. Economistas outros, né, que não têm esse olhar, são excluídos. Luiz Nassif, por exemplo, o Paul Singer, vários outros, né, que têm outras visões, né, o Diese, por exemplo, não são fontes que são levadas em conta nessa cobertura econômica. Esse é produto desse processo de construção do jornalismo. Tá? Bom, então a gente percebe na pauta econômica, né, você tem esse discurso único neoliberal. Tá? Na questão, por exemplo, eu analisei também sobre a cobertura das cotas raciais, quando o governo Lula e Dilma colocaram, né, apontaram aí a política de cotas raciais, a partir do movimento negro. É muito interessante, artigos opinativos, a esmagadora maioria contra e nenhuma reportagem. Ninguém foi perguntar para os alunos negros e alunas negras da universidade o que elas acham. As minhas teses, né? Vão aumentar o racismo. Eu quero falar, perguntou para a pessoa que está lá na universidade se vale a pena ou não? Também estou mesmo ou não? Não vai ser bom. Quem fala? Não vai ser bom porque o cara já terminou a universidade, já tal. Não houve reportagem. Nenhuma reportagem só que eu vi interessante, isto é, surpreendentemente, né, que faz uma avaliação interessante, né, que foi o impacto das cotas. Fora isso, ninguém quer. Não houve reportagem. Não houve. Veja, estou nem falando a questão de opinião a favor ou contra, mas reportagem, você ir lá, cumprir, pegar dados, construir informação, trazer dados para a gente poder posicionar, fica as opiniões, fica crenças. Aqui eu estou perguntando até para o professor aqui da London School, né? É crença, eu acho que é esse ponto, de fim de papo. Tá? Não tem essa preocupação de você trazer elementos que permitem uma reflexão, permitem, né, uma discussão mais qualificada sobre os assuntos, né? E aí nós temos a situação atual, que em função dessa nova ecologia, né, esse novo ecossistema midiático, né, que a Renata colocou muito bem, né, que as empresas jornalísticas estão em dificuldades ainda maiores, tá, por conta dessa mudança, nessa perspectiva do ecossistema midiático. Tá, essa crise do jornalismo decorre de dois aspectos. Primeiro, a crise do próprio poder democrático brasileiro, mundial, que sempre foi parcial. Sempre foi inconcluso. Né? O jornalismo tem força, ele vai ter essa pujança quando você tem uma democracia plena. Quanto mais vai tendo restrições democráticas, o jornalismo tem muita dificuldade de se realizar. Então isso é uma coisa. Né? Segundo, né, essa própria lógica das redes sociais, das plataformas de redes sociais, que trabalham com a lógica de interesse e opinião, não informação. Então, de repente, né, uma informação qualificada, como por exemplo o Intercept coloca em relação à Vaza Jato, ela tem o mesmo peso na rede social que um cara com a terra plana. Que eu acho que é ponto. E aí você perde a noção de relevância pública, perde a noção de interesse público. Eu vi a entrevista do LinkedIn hoje lá na Roda Viva. É uma vergonha que troço. Né? O Lima disse, olha, estou falando assim, olha gente, não é jornalismo, tem que falar para a pessoa. Porque toda a bancada de jornalistas, entre aspas, ali presentes, estava mais preocupada em saber, né, os interesses políticos do LinkedIn hoje. Ele é casado, ele é de Miranda, que é do PSOL, quem está propondo isso, aqui é um hacker e tal, do que discutir é relevante ou não, é interesse público ou não, você mostrar que existe um conluio ilegal de juízes e procuradores que armaram todo o processo da Lava Jato. É essa a pergunta que você fez. É ou não? É ou não? Inclusive é muito interessante, é quando a gente fala, né, e aí você mostra a questão da responsabilidade jornalística. Quando começou a divulgar as matérias, é muito interessante, veja, você tem acesso a gravações telefônicas. E é evidente que você vai ter acesso a conversas privadas, que não são de relevância pública. Dá para até com a sua mão para divulgar, né? Uma sacadazinha aqui e tal, né? Mas veja o cuidado que teve a Intercept nisso. Não, vou divulgar só aquilo que é de relevância pública. Então isso é evidente que isso é uma tremenda responsabilidade jornalística. Muito maior, por exemplo, quando você abre o portal UOL,
E você vê que ali, né, estão preocupados, por exemplo, do beijo que tem mais na Anitta. Né, você vê a importância pública disso, né, quem tem mais beijo na Anitta ou não. Né, eu tenho peso ali no site. Se eu pegar assim, as mais lidas, às vezes essas notícias são mais lidas. Então percebam como é que isso é complicado. A ação do jornalismo vai perdendo espaço em função desse processo todo, né? Então, isso é um problema de quem tem informado. Então, as dificuldades financeiras das empresas jornalísticas fazem com que elas transitem e pensar, ou radicalizem e pensar o jornalismo como instrumento para outros negócios. E se você pegar quase todas as empresas jornalísticas da grande imprensa, aí, da mídia hegemônica, da mídia hegemônica, não de imprensa, da mídia hegemônica, são outros negócios. Né? A Folha de São Paulo, por exemplo, né? Hoje, nos grandes negócios que ela tem, é o PagSeguro. Tá? Tem um banco hoje, o PagBank é um banco que ela tem. Então é evidente, a medida que tem empresa, tem um banco, tem uma atuação, lógico pequena ainda, nesse mercado financeiro, decisões econômicas e financeiras afetam os seus negócios. Quando uma empresa, como a Abril, né, tinha naquele momento negócios na área educacional, decisões na área educacional de dados afetam esse negócio. Quando a Globo produz filmes, a Globo tem a TV Futura e a Fundação Roberto Marinho, produz material educacional. Quando decisões no campo educacional, decisões no campo da distribuição de filmes, editais, etc., afeta esses negócios, né? Isso também afeta a credibilidade jornalística. Então o jornalismo, as jornalistas hoje, o jornal, a informação noticiária, não é o principal negócio. Essa é a grande questão que tem que colocar. Não é o principal negócio. Ele é apenas instrumento para outros negócios. Daí então, que nós chegamos finalizando minha fala, né? Chegamos a uma situação muito complicada. Que é o seguinte, ao mesmo tempo que, para o jornalismo, a liberdade de expressão de imprensa é importante, a democracia plena é importante, tá? O projeto neoliberal, ele é importante para os negócios dessas grandes empresas que fazem jornalismo. Essa é a grande questão que se coloca. E aí veja, com todas, né, as críticas pontuais que a grande mídia faz a esse governo Bolsonaro, com seus arrobos, etc., a agenda econômica, a agenda política desse governo, ela é amplamente apoiada pelos meios de comunicação. Ela é apoiada. Então não nos iludamos que a Folha do Bolsonaro, turma, para a pessoa do Bolsonaro, os arrobos, da parte que ele faz, mas não contra a agenda. A agenda ainda ela é imposta acriticamente no noticiário dos jornais. É isso que aconteceu. Tá? Por isso então que pontualmente nessas revoltas, né, essas críticas que aparecem nos grandes meios de comunicação do governo atual são pontuais. São pontuais que há uma concordância na agenda. Dá uma concordância na agenda. E mais do que isso ainda, é um problema também que as empresas se enfrentam. Né? Qual é a alternativa para aplicar essa agenda? Para que efetivamente, com a destruição do campo do PSDB, desse campo da direita tradicional, né, essa alternativa de extrema-direita acabou sendo a alternativa mais viável para a aplicação desse projeto. Daí eu acho que coçou na cabeça de muita gente quando o filho do Bolsonaro falou o seguinte: olha, a ditadura é mais fácil fazer as coisas. Acho que coçou, publicamente não falou abertamente isso, né? Mas ele tocou. Então esse é um problema que acontece nas empresas jornalísticas e isso se intensifica com o aumento da fragilidade, né, das empresas de comunicação. Tá? Então eu vejo que isso é muito importante nós discutirmos nos cursos de jornalismo, no jornalismo, né, fóruns como esse. Eu tenho a plena convicção que quem vai lutar, quem vai ser a vanguarda na luta pela democratização da comunicação, contra a censura, são os meios de comunicação alternativos. Não tenho dúvidas nisso. Claro que pontualmente com a aliança, grandes meios, mas são os meios alternativos, né? Nós, a mídia alternativa, que vamos sim liderar esse processo. A gente tem sim, né, um interesse efetivo na democracia, interesse sim em ampliar a democracia e consolidá-la para todos, tá? E lutar pelos direitos humanos. Essa agenda é nossa. Tá? Nós defendemos sim essa agenda e por isso a liberdade de expressão e de imprensa é necessária. E nos grandes meios de comunicação, essas lutas, essas rebeldias contra a censura, vai aparecer apenas pontualmente, quando acontece em algum momento específico, mas não tenho ilusão de que eles vão, de fato, né, somar-se, né, vão entrar de cabeça, né, numa luta como essa.
Então, eu acho muito importante essa reflexão que nós vamos fazer. E, para concluir mesmo agora, né, acho importante, né, quem é professor de jornalismo, quem está com questão de jornalismo, entender o seguinte: ou a gente faz isso, ou acaba o jornalismo. Não vai ter jornalismo. Esse que eu quero falar é concreto. Não vai ter jornalismo. Não vai existir jornalismo. Já tem vários jornalistas hoje, inclusive, que estão, famosos, inclusive, que estão migrando para outras coisas. Virando lobistas, virando relações públicas, fazendo outras coisas. O jornalismo é apenas um cartão de visita. O jornalismo, uma atividade de esclarecimento, da relevância pública, debate público, vai acabar. Então não é apenas uma defesa ideológica, isso também, claro, mas a defesa da nossa profissão de jornalista, com tudo que é de bom e importante que ela tem. Obrigado. Gente, agradecer. A gente vai abrir um espaço de debate. A ideia é que a gente faça 2 blocos com 3 perguntas, e aí a gente faz as 3 perguntas e retorna para os palestrantes, tá? Então, já tem a inscrição do Flávio, né? Aí é bacana deixar, então seriam 6 questões, já deixam aqui comigo as credenciais para a gente já... Vamos combinar. Rodrigo. Tá jóia. Quem é o Rodrigo? Obrigada. Perfeito.